Nesse mês, nós estamos marcando os 10 anos daquelas grandiosas mobilizações de junho de 2013, que ocorreram na esteira de movimentos internacionais, como foi a Primavera Árabe em 2011, nos países árabes contra as ditaduras, também nos Estados Unidos, o movimento que ficou conhecido como Occupy Wall Street, e também na Europa, contra a crise econômica que havia começado em 2008 e que vinha se agravando de forma muito intensa. Mas o Brasil foi diferente desses movimentos, porque aqui nós não tínhamos ditadura, ainda não tínhamos uma crise econômica grave, e foi um movimento completamente distinto de tudo o que já tinha ocorrido no Brasil até aquele momento. Um movimento praticamente sem direção, não foi comandado por nenhum partido, por nenhuma organização política, e que começou com uma luta pela passagem, contra o aumento da passagem de ônibus. E, para quem não se lembra, Porto Alegre foi a primeira cidade que sediou uma manifestação massiva de contestação ao aumento das passagens de ônibus ainda no final do mês de março. Naquela ocasião, milhares já se reuniram nas ruas de Porto Alegre, organizados pelo Bloco de Lutas. E o PSOL entrou com uma ação judicial para tentar barrar o aumento da passagem, que ia de R$ 2,85 para R$ 3,05. E conseguiu uma liminar. E isso acabou dando ânimo para os estudantes em todo o Brasil de seguirem o exemplo de Porto Alegre. E aí, então, em São Paulo, no dia 13 de junho, foi a primeira grande manifestação que foi brutalmente reprimida. Os estudantes foram caçados nas ruas, abatidos com balas de borracha, spray de pimenta, mulheres, crianças. Isso acabou gerando uma indignação muito grande. E aí as manifestações começaram a crescer. Em São Paulo mesmo, depois do dia 13, o dia 17 de junho foi a segunda grande manifestação, e um rastilho de pólvora que se espalhou pelo Brasil inteiro. E não era só por 20 centavos, era por um transporte público de qualidade, era por saúde, por educação. Depois da segunda semana de junho, na segunda semana dos protestos, outras pautas foram entrando, outros atores políticos foram entrando, além daquela juventude, as pautas da corrupção, as pautas econômicas, e não houve resposta a essas demandas. A única resposta dada foi repressão, repressão brutal de todos os governos estaduais, sem distinção de partido. Eu mesma tomei bomba de gás lacrimogênio aqui em Porto Alegre e também em São Paulo. E isso acabou fazendo com que a juventude retomasse esses movimentos mais adiante, depois de 2013, com as ocupações das escolas em 2015, com várias lutas que ocorreram nas universidades. Mas não houve uma resposta global para todo aquele movimento. O governo Dilma, na época, ofereceu como resposta àquela juventude que dizia: vocês não me representam, uma proposta de financiamento público de campanha, de reforma política, e chegou a se aventar uma constituinte parcial, que não foi adiante, porque o vice-presidente da época, Michel Temer, disse que não concordava. Então, as pautas de junho ficaram pendentes. Isso, inclusive, na minha opinião, acabou alimentando a extrema-direita nessa tentativa de se parecer com o anti-establishment, que foi o resultado do Bolsonaro. Não foi responsabilidade das jornadas de junho o crescimento da extrema-direita, foi responsabilidade dos governos que não deram respostas necessárias àquele movimento multitudinário que contestava o sistema político, que queria mais democracia, que queria mais direitos, e não teve resposta. A ação judicial que em Porto Alegre conseguiu eliminar para barrar o aumento da passagem foi feita pelo Pedro Ruas e pela Fernanda Melchiona, que eram os vereadores do PSOL na época. Hoje nós temos 4 vereadores, além do Pedro Ruas, o Roberto Robaina, a Karen e o professor Alex, mas na época era só o
Ruas e a Fernanda, que fizeram em nome do PSOL. E o resultado das jornadas de junho, concretamente, teve congelamento de passagem de ônibus durante bastante tempo em várias cidades, porque os prefeitos, inclusive em São Paulo, não tiveram coragem de enfrentar aquela mobilização toda para aumentar as passagens. Mas eu acho que uma das principais mensagens de junho é essa capacidade de mobilização do povo, porque até ali muitos diziam: o povo brasileiro não se mobiliza, não vai para a rua, é pacífico, né? É paralisado. Não, o povo mostrou que quando quer tem sim capacidade de mobilização, de se fazer ouvir e de fazer tremer o establishment político, porque ali não era contra um ou outro governo, era contra um sistema político que não dava às pessoas a oportunidade delas realmente participarem da vida política do país e de terem as suas demandas atendidas. Nós tínhamos um país se preparando para a Copa, gastando fortunas em estádios nababescos, e a qualidade do transporte, da saúde, da educação era pífia e continua sendo. Por isso, inclusive, se falava em saúde padrão FIFA, que a gente continua lutando para melhorar tudo isso, porque as demandas de ainda estão pendentes.